Olá pessoal, eu sou o Lucas Perillo da Bocaina e hoje tenho o prazer de conversar com o Arleu. O Arleu, ele é aluno de doutorado da UFMG, a gente é contemporâneo lá, e a nossa conversa de hoje vai ser de um assunto muito importante que interessa muitos biólogos, muitos profissionais da conservação, que é a estatística. O Arleu lá na UFMG já é uma referência e ajuda várias pessoas nos projetos. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a importância da estatística no meio acadêmico, na área de consultoria, em todas as áreas da biologia da conservação. Arleu, prazerão conversar com você aí. Prazer, obrigado aí. E para começar a conversa, conta um pouco do seu histórico, o porquê que a estatística está presente aí na sua vida. Então, pessoal, bem, a estatística ela entrou no meu histórico acadêmico um pouco lá no mestrado, né? Mas começando um pouco na graduação, assim acho que como todos os biólogos, né, no meio acadêmico, na graduação, a estatística ela não acaba não ajudando muito as pessoas. Às vezes as disciplinas elas não atentam às dúvidas, né, e às necessidades do que é estatística. E quando eu fiz o TCC, eu sou formado pela Universidade Tiradentes, lá em Aracaju, Sergipe. E quando eu fiz o TCC, fiz coleta de dados e ao final, para apresentar, eu não sabia como analisar. Acho que o máximo que eu sabia fazer de estatística naquela época era tirar média, né? E isso é um problema que acontece com muita gente. Sim, né? Na graduação, principalmente porque às vezes as disciplinas não dão o suporte para fazer com que o aluno tenha uma maturidade de entender, né, a importância da estatística na biologia, né, na capacidade de fazer inferências, entre outras coisas. Então, quando eu fiz o TCC, orientado pelo professor Maxwell Silveira, eu não sabia como analisar, ele me deu suporte, me ajudou bastante, mas mesmo assim ainda era uma coisa muito vaga. Naquela época. Eu fiz a apresentação do meu TCC, mas ainda assim com análises muito básicas, não tinha um entendimento completo, né, de análises estatísticas na época, e aí me formei. Fiquei um tempo parado, trabalhando, na verdade, saí um pouco do meio acadêmico, fui trabalhar como biólogo, numa empresa de controle de pragas. Então, assim, fiquei um pouco distante realmente da vida acadêmica, mas 2 anos depois eu decidi que queria fazer mestrado. E na Universidade Federal de Sergipe eu entrei no mestrado de Ecologia, lá sobre orientação da professora Ana Paula e orientação da professora Iana Teixeira Reis, trabalhando com cupins, né, que esse foi um trabalho também que acompanhei, né, desde a graduação, trabalhando com esses insetos. E lá, né, na pós-graduação, geralmente a maioria das pós-graduação, acho que todas as pós-graduação, sempre tem uma disciplina de estatística para ecólogo, né, ou estatística para ecologia, né, com aplicações tanto em análise de dados básicas como para aplicação para biologia da conservação, entre outros fins. E lá eu fiz a disciplina com a orientação do professor Leandro Souto, ele que ministrou essa disciplina, e aí sim foi que eu entrei de vez, né, nesse mundo da estatística, mas conhecendo o software R. Né? Então foi o software que me deu a possibilidade de querer aprender mais sobre isso. Também assim, eu não gostava de matemática, não gostava de números. Às vezes o biólogo, o aluno de biologia entra na graduação meio que fugindo da matemática, fugindo dos números, acha que nunca mais vai precisar. Mas disciplinas básicas como matemática básica, cálculo básico, acho que dá um bom suporte para esse aluno na graduação, e às vezes a grade não dá essa possibilidade para eles fazerem. E no mestrado, fazendo a disciplina de ecologia, de estatística aplicada à ecologia usando software, eu gostei do programa. Sim. E aí, gostando do programa, eu comecei a estudar estatística, né? E aí, sim, aí eu comecei a entender um pouco mais de estatística, comecei a manusear mais o software R, né? Vendo as aplicabilidades que ele tem, né? O professor Leandro dava um bom suporte para a turma, então isso... E como eu era do mesmo laboratório que ele, né? Eram vários professores no laboratório, né? Eu fazia parte do laboratório que ele também estava presente, então assim, eu sempre tirava dúvidas, né? A presença dos amigos também, que acabaram tendo interesse, né? Alguns amigos próximos acabaram tendo interesse também pelo programa, conversávamos muito sobre isso, né? E esse meu caminho
usando o software R, aprendendo um pouco mais de estatística, me fez com que eu começasse a ajudar os amigos, né? As pessoas vinham me perguntar, às vezes eu não sabia, mas aí eu procurava outras pessoas que sabiam. Então assim, a conversa entre todos, né, na época do mestrado, começou a aflorar e a despertar esse interesse por estatística, principalmente atrelado ao software R, né, ao programa R. E aí eu defendi a dissertação lá na Universidade Federal de Sergipe, e logo depois eu vim direto para cá, para a Universidade Federal de Minas Gerais, fazer o doutorado em Ecologia e Conservação, também sob a orientação do professor Frederico. Aqui também, né, meio que por sorte, né, o professor Frederico também ministra a disciplina de Estatística Aplicada à Ecologia, e isso meio que assim, o ganho de conhecimento sobre software R e estatística cresceu exponencialmente, né? Dentro da disciplina, né, além do professor Frederico que ministra essa disciplina, conheci o professor Ronaldo Reis, da Unimontes, o professor Ricardo Solar também, da UFMG, entre outros professores que meio que só fez ganhar muito mais conhecimento sobre as técnicas de análise, aprender análises novas, ficar com maior robustez e entendimento das análises que eu tinha aprendido na época do mestrado. Então, todos esses professores, né, meio que essa equipe de grãos mestres aí, né, o professor Adriano Paglia também, ele ministra a disciplina de estatística na UFMG. Então, todos esses professores, né, toda esse pessoal aí que entende muito de análise de dados, acabou que eu me senti influenciado por eles, né? Então, assim, eu fui à busca desse conhecimento, a aprender mais, a trabalhar no programa, e aí hoje eu comecei recentemente, no ano 2013, mais ou menos, eu comecei a ministrar cursos informais, né, apenas para amigos, reuniões de pessoas que tinham dúvidas, e ministrando esses cursos, o negócio começou a ficar mais sério. Né? Então, a cada vez que eu aprendi uma análise nova, a cada vez que eu aprendia uma forma diferente de manusear o programa, eu gostava de passar isso para os amigos, né? E sempre as pessoas vinham me procurando, e cada pessoa que vinha procurar com uma dúvida diferente se acrescentava mais. Às vezes, quando eu não sabia, eu procurava, então me inteirava a ajudar essas pessoas. Então, agregando, né, toda essa contribuição de todos os professores, né, que eu tive sorte de conhecer nesse meio, né, que são boas referências em análise de dados e estatística para a ecologia, um pouco, né, do meu interesse de procurar mais sobre análise de dados, e principalmente os amigos que vêm me procurar, né, as pessoas que vêm querer tirar dúvidas comigo, e aí às vezes eu ajudo. Então isso fez só fortalecer aquilo que hoje eu entendo um pouco mais, né, de análise de dados e estatística. É legal demais. Você citou alguns professores aí que têm abordagens diferentes na estatística. Sim. Também, isso contribui muito para o... Muito, né? Você vê um pouco a visão de cada professor, meio que uma escola diferente, e assim, a soma dessas escolas diferentes faz você criar a sua própria, né? Um pouco esse diferencial, né, que cada um tem, em seguir um pouco de análise estatística, um pouco de análise de dados para biólogos, para ecólogos, para biólogos da conservação, essas coisas. Legal demais. Eu acho que muitas pessoas queriam ter essa autonomia na estatística, porque realmente é necessário, né? A gente vê muitos biólogos que não têm ou interesse ou não têm paciência para procurar os lugares ideais para encontrar Sim. esse conhecimento, né? E você partiu para esse lado da estatística, hoje já tem autonomia para fazer as análises, já ajuda outras pessoas em projetos, ministra cursos. Então, eu quero te perguntar assim, por que estatística? Por que a escolha dessa área do conhecimento, assim, que muitas vezes dá até medo para os biólogos e para os profissionais da conservação em geral? Então, para nós que somos biólogos, né, ecólogos ou biólogos da conservação, né, a estatística é um modo da gente inferir um pouco como os processos e os mecanismos da natureza funcionam, né, que as coisas não são meramente geradas ao acaso. Então, a estatística é um pouco é uma ferramenta que nos dá a possibilidade de fazer essas inferências, né? Como a gente não tem a capacidade de chegar no ambiente, coletar tudo e saber toda a biodiversidade que tem nela, então fazer desenhos amostrais onde a gente faz amostras, né, pequenas amostras para tentar fazer inferência do todo, né, pegar essas pequenas partes para fazer inferência para o todo, a estatística ajuda nessa parte. Então, como eu tive uma satisfação muito grande de começar a gostar de estatística através do programa do software R, eu percebi também junto com isso que muitos amigos, né, e colegas próximos tinham dificuldade
Não só em estatística, mas também a mexer no programa. Então, às vezes, amigos sabiam da estatística, mas não sabiam mexer no programa. Então, isso acabava atrelando a eu estar sempre ajudando essas pessoas. Ou sabia mexer no programa, mas não sabia de estatística, ou vice-versa. E a estatística ajuda para ter isso, né, essa autonomia. Então, quando eu percebi que poderia ser uma oportunidade de estar ajudando as pessoas, né, eu comecei a procurar isso, um pouco mais, né, de conhecimento, e isso me deu a possibilidade de fazer muitas parcerias, né? A estatística acaba sendo, para nós estudantes, né, no geral, tanto da graduação, a pós-graduação, a estatística ainda é um caminho tortuoso para muito deles. Principalmente para pós-graduação, que a necessidade de interpretar seus próprios dados e as suas coletas para saber o que é que vai gerar de produto final, né, dos seus trabalhos, a estatística acaba sendo um temor, né? Então muitas pessoas acabam procurando cursos, procurando livros, né, mexendo em vários programas, não só tem o R, para isso tem outros programas que dão o mesmo suporte, né, tão bom quanto o R. E essa possibilidade de ajudar as pessoas e fazer parcerias me fez só aumentar a vontade de aprender estatística, aprender análises novas, outros tipos de escolas, né, que a gente acaba não usando com tanta frequência na ecologia, não agora, mas possivelmente futuramente são escolas que vão vir para agregar mais valor às inferências ecológicas, né, como estatística bayesiana, por exemplo, as seleções de modelos, que está começando a ser bem usada. Então isso faz com que eu fique procurando, fique lendo um pouco mais sobre isso, para quem sabe, se alguém aparecer aí, pelo menos se eu não souber ajudar, eu sei que caminho eu possa dar para aquela pessoa, ou que professor vai entender mais daquele tipo de análise específica, né, meio que mostrando o caminho, né, para as pessoas que ainda têm essa dificuldade, poder acessar esse tipo de informação, né? E outra coisa também é que com essa possibilidade de eu começar a dar curso informal e sempre, né, acertando e errando em alguns momentos, isso foi melhorando com o tempo, mais ou menos eu em conta, tanto cursos formais como informais, já deve ser uns 10 cursos, né, para colegas próximos, como para pessoas externas, né, para amplo público, vamos dizer assim. Isso só fez agregar mais conhecimento e mais informação. Cada pessoa, ela tem uma dificuldade específica para o seu conjunto de dados, para o seu trabalho. Então, só agrega muito mais quando você começa a dar cursos, né? Você chega lá no curso, às vezes tem uma dúvida, você não consegue responder naquele momento, mas depois que você procurar, você vai lá e ajuda. Então, o curso eu não só ajudo as pessoas, mas as pessoas também me ajudam, né? Dando feedback com as suas próprias dúvidas, né? Você aprende muito mais quando ensina. Quando ensina, sim. Não, legal demais, Arleu. Eu acho que essa experiência que você teve aí ministrando esses cursos e ajudando essas pessoas nas teses e dissertações, com certeza foi válido para você, assim. E acho que é sempre bom para qualquer pessoa aprender sobre estatística, né? Então eu te pergunto, quais são essas oportunidades assim para a pessoa que tem essa autonomia na estatística? O que essas pessoas elas podem alcançar com esse domínio dessa ferramenta? Bem, Perilo, a estatística, eu acho que o primeiro ponto, né, acho que de oportunidade que ela lhe dá é ajudar as pessoas. Eu acho que esse ponto faz com que você tenha contato com pessoas que você nem conhece, que às vezes não é nem do seu meio acadêmico direto, né? Então elas vêm até você lhe perguntar sobre suas dúvidas e, na medida do possível, você sempre tenta ajudá-las. Mas a consequência disso, eu acho que é a que lhe dá o maior retorno, que é a possibilidade de você fazer parcerias, né? Eu acho que a autonomia em estatística lhe dá essa possibilidade de você ajudar as pessoas, fazer parcerias e isso melhorar, né, no meio acadêmico, publicando artigos, por exemplo. Então, sempre ter aquela pessoa que tem o maior domínio, né, na estatística, ajuda melhor a interpretar os dados, a fazer bons gráficos para representar no trabalho, né? Sendo que essa parte de representação dos dados, né, a parte de gráfico, ela é muito importante para você dar a informação que você quer de maneira mais simples possível e o mais informativo também que você conseguir. Então, juntar essa possibilidade de você ajudar as pessoas e, consequentemente, ter parcerias, amplia muito, né, a possibilidade de você, no meio acadêmico, melhorar como profissional, né, publicando artigos, né, fazendo parte de projetos financiados.
e isso é bem gratificante, né, no final das contas. Legal demais, Arleu. Eu acho que pensando nessa contribuição aí constante em ajudar as pessoas, que a gente pensou em produzir um e-book justamente para isso, né? As pessoas que têm essa dificuldade em leitura gráfica e tudo mais. Então, a Bocaina aqui, com o auxílio do Arleu, a gente produziu esse e-book. Conta um pouco sobre... Então, Perillo, foi junto com essa parceria com a Bocaina que a gente pensou numa forma de como contribuir, né, com as pessoas, né, para, tanto de forma simples, mas de maneira eficaz, como as pessoas podem interpretar gráficos, né? Eu acho que o e-book ele fala um pouco disso. Gráfico ele está atrelado junto com a análise estatística. Então, muitos alunos de graduação, né, ou até no início das suas pós-graduação, têm dificuldade de interpretar um gráfico, ver o que aquilo está sendo passado no artigo, e o gráfico ele conta boa parte da história, né, de um trabalho científico. É uma representação do que foi feito, né? Então, como forma de auxiliar isso, a gente criou esse book, né, falando de vários tipos de gráfico, várias formas gráficas, o que esses gráficos têm de representação, que a análise estatística está atrelada a esse gráfico, e assim a gente quer que no final, né, a pessoa que pegar esse book, ele tenha a possibilidade agora de olhar para os artigos de uma forma diferente. Essa é a nossa contribuição aqui. É legal demais, eu acho que essa ideia foi muito interessante, porque é justamente nos artigos científicos que está a maioria do conhecimento, né, que está sendo produzido. Então, se você não tiver autonomia para leitura e observação desses gráficos, muitas vezes você fica perdido. Você fica perdido. Ou então pula uma informação que é importante que está ali, e às vezes quando você sabe interpretar um gráfico, boa parte da leitura do texto, né, ela pode ser feita de forma mais transversal, mais indireta, porque o gráfico ele vai lhe dar o poder de você saber o que é que aquela história está sendo contada, às vezes de maneira mais simplificada. Não, fantástico. Então, se você quiser ter o PDF do e-book aí na sua casa, basta preencher o seu e-mail aqui, cadastrar, e você já vai ter acesso a esse PDF. E além do PDF, se você colocar o seu e-mail aqui cadastrando, você também vai receber outras notícias sobre estatística, outras conversas aí com o Arleu, com tutoriais e tudo mais. Então eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa. Arleu, foi um prazer aí. Não, o prazer foi meu, Perillo. Obrigado, pessoal. E aí todo mundo baixando o PDF, depois fala pra gente se vocês gostaram aí desse novo e-book da Bocaina. Valeu!